Qualquer sociedade que pretenda evoluir civilizatoriamente, amadurecer e servir de fato as pessoas, as comunidades, ao seu povo, depende que a sua Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e ou Congresso Nacional, as tais casas do povo, representem de fato a diversidade, as necessidades e diferentes interesses das várias camadas da população. Quando exercido com espírito republicano, seriedade e franqueza, o trabalho da oposição não só é fundamental à saúde do sistema democrático, como é responsável por garantir que o Estado respeite os interesses coletivos e não os interesses de alguns, os donos do poder. O papel da oposição é essencial para que o Estado se aproxime e sirva de fato à população. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil acompanha um crescimento assustador de representantes do mais baixo nível, intelectualmente desonestos, gente sem nenhuma ideologia, fisiologistas, que se apropriam do cargo público para fins pessoais, ofendem e atacam seus pares apenas para tentarem cortes para gerar engajamento nas redes sociais. Sanguessugas que consomem e desidratam a nossa democracia por dentro. Da oposição pode-se produzir a concordância, da divergência pode surgir o consenso. No programa de hoje, recebemos aqui nos estúdios da TVT um dos políticos que tem a difícil tarefa de exercer a oposição ao governo do estado de São Paulo, epicentro do bolsonarismo no país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto e hoje vamos fazer uma conversa com um verdadeiro servidor público. Durante os seus 5 mandatos consecutivos como vereador na cidade de São Paulo, subiu à tribuna da Câmara mais de 1000 vezes para debater projetos, apresentar denúncias e propostas e discutir melhorias para a população da cidade. Foi responsável, por leis como a Lei de Zoneamento, o Plano Municipal de Educação, a Lei de Fomento da Periferia e o Código de Obras. Como presidente da Casa, nos anos de 2015 e 2016, implementou o programa Câmara no seu bairro, que aproximou os vereadores das demandas do povo através de audiências públicas nas 32 subprefeituras da cidade. Presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito da Prevent Sênior e foi relator da CPI da sonegação tributária do IPTU. Com mais de 88 mil votos, foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, cargo que assumiu em março de 2023. Tenho a honra e o prazer de receber o deputado estadual Antônio Donato. Como vai? Meia esquerda dos bons. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui. Imagina, sem curva. Um papo bom, sem curva. Aliás, eu falei aqui o meia esquerda dos bons, cara, que eu tive o privilégio de jogar uma partida de futebol na campanha do Boulos ainda, né? No começo da campanha. Aí, para minha surpresa, o camisa 10 do nosso time era um camisa 10 tradicional, que mete a bola só com curva. Aqui nós vamos conversar sem curva, Dourado. Rapaz, você tem uma tarefa bem espinhosa, que é fazer oposição a um governo, ao governo do Estado. Eu chamo muito o governador aqui, o Tarcísio, de carioca da gema, né? Então, mas, como a gente disse no texto, tem uma questão que aqui virou o epicentro do bolsonarismo, né? E eu queria te perguntar, primeiro te parabenizar, nós vamos falar sobre isso, porque eu tenho acompanhado você nas redes, mas você tem uma tarefa espinhosa que você tem cumprido com bastante bravura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Donato. Olha, o Tarcísio, apesar de se apresentar como bolsonarista moderado, não tem nada de moderado. É uma contradição em si falar em bolsonarismo moderado. Não cabe na mesma frase. E ele se coloca hoje como o sucessor do Bolsonaro, inelegível, indiciado, preso, se Deus quiser.
Então, colocar nu a essência desse governo é fundamental para a disputa política nacional. É evidente que São Paulo, pela força política, pelas forças econômicas, pela força da sua imprensa, a sede das principais mídias, já escolheram o Tarcísio para ser esse homem, né? Da pauta hiper neoliberal, da privatização, e portanto, desmontar isso não é fácil, porque ele tem uma blindagem enorme, é um governo medíocre, sim, que só sabe vender, é incapaz de resolver um problema de saúde, de educação, muito pelo contrário. Na segurança pública a gente está vendo a política de matar pobre, preto, jovem, né? E que não resolve nenhum problema da segurança, sabemos disso. Então, é um governo que as pessoas, por essa blindagem, na campanha eleitoral a gente via as pesquisas. Fala, bom, você acha o Tarcísio bom, mas o que ele está fazendo de bom? As pessoas não conseguem falar. Não conseguem falar. É uma blindagem, é uma imagem construída, mais oca, né? Porque na prática é um governo muito ruim. E o papel da oposição é disputar isso, né? De tentar mostrar a realidade do que está acontecendo no governo e desmontar todas essas manobras e essas falácias que são vendidas alegremente pela mídia majoritária. Muito bem. Donato, você tem uma característica, e agora na tua fala você deixou isso claro, que é você fazer a leitura, na minha opinião, muito correta do que a gente vive. Eu, às vezes, vejo parte da classe política, mesmo do campo progressista, relativizar o que a gente vive. Eu, às vezes, fico assustado com isso, sabe? E eu te acompanho, inclusive nas redes, eu vejo a tua postura, mostra que você tem uma leitura muito precisa do momento que o país está vivendo. Na tua explanação agora, você já deixou isso claro. E eu sinto falta isso em outros companheiros e companheiras, mesmo do campo progressista. Eu não entendo muito bem isso. Então, eu acho que a partir daí, como você tem essa leitura e se coloca dessa forma, que é o mais importante, tudo fica mais fácil. Então, eu vejo a tua atuação na tribuna, né, e ali tem, usar aqui uma linguagem mais... tem pegada, sabe? Você vai ali e vai direto ao ponto, não tem curva, é isso que eu quero dizer. E eu acho que o Brasil precisa muito disso hoje. A gente precisa de verdade. Você concorda com essa minha leitura? Não? Eu acho que a gente tem, não posso falar pelos outros, mas a gente tem dificuldades, né, do nosso sistema político. Uma coisa que me assusta muito, e é uma coisa recente, mas eu sou deputado de primeiro mandato, mas o poder das emendas parlamentares e a necessidade de você ter acesso às emendas, isso não pode ser negociável, né? Sim. E não que as pessoas negociem do nosso campo, mas às vezes acham que, bom, precisa fazer algum gesto e tal. Então, eu prefiro perder minhas emendas e continuar com a disputa política, porque é o meu papel histórico. Estou lá, tudo bem, a gente, se puder resolver o problema aqui, dali, arrumar uma emendinha e tal, a gente resolve. Mas isso não é o central. O central é a gente fazer o debate sobre os rumos do país, sobre os rumos do Estado, porque a gente está numa situação dramática no mundo, né? Não é só aqui. Né? É o fascismo, né? Se a gente não entender isso, a gente continua fazendo a política como se o PSDB fosse o governante da vez, se acostumou achando que, bom, trocou, mas é um cara... Não é uma alternância de poder que nós estamos falando. Nós estamos falando todos os problemas do PSDB que nós sabemos, mas tudo que eles também causaram de mal para o país, né? A semente dessa extrema-direita está no que eles fizeram com a Dilma, que o Aécio Neves fez, deslegitimando o processo eleitoral, enfim. A semente está aí também, né? Mas era outra relação.
Você podia ter algum tipo de diálogo. Agora não tem diálogo. Agora a gente tem que aclarar as coisas. Na tua fala inicial, você deu um exemplo da política de segurança do Tarcísio, que isso nos remete aos anos 80, que é uma política de Estado, de eliminação, né, de execução. Né? Isso é um horror. Não, e se quer procurar o PCC, as notícias estão aí. É no Anália Franco. Sim. É isso. É nos apartamentos luxuosos do Tatuapé. Não é nas favelas de Santos. Tudo bem, lá tem a biqueira, tem o traficante, tem que ser combatido. Não dessa forma. Isso é para ser, na minha opinião, você fica à vontade para discordar dela, deputado, mas assim, eu acho que isso é para se montar a peça de marketing, porque infelizmente a gente tem uma espetacularização da notícia, o datenismo do jornalismo, na minha opinião, isso, e que acabou, né, criando essa falsa, né, ilusão de que matando bandido resolve. Bolsonaro chegou com esse discurso em 2018, né? Mas esse é a reciclagem do malufismo, né? Da rota na rua, ou da própria ditadura militar. Então, se a gente for ver, e da nossa herança escravista, né? É muito profundo isso, né? É muito profundo. E é evidente que a gente tem que desconstruir isso, né? E não tem outra forma senão denunciando, fazendo esse debate. Não tem outra forma. É isso. Bom, voltando então para o estado de São Paulo, já falando sobre a política aqui do estado, como é a relação, né? Como é que está a relação? A oposição, quantos deputados são contabilizados? São 19 na Federação PT-PCdoB. PT-PCdoB. 6 na Federação PSOL-Rede. O PSB, dos 3 deputados, digamos que uma é oposição, outro mais ou menos e outro é governista. E o PDT 26, tem um, 27. Eventualmente, ali, mas a gente está falando de 28, 29 deputados, no máximo. Em 94, né? Tem um termo que é usado, que eles passam o rolo compressor. Tá assim? Tá. Tá assim. Não, me assusta um pouco, porque eu fui vereador, como foi dito aqui, 5 mandatos, 18 anos, fui vereador na Câmara Municipal de São Paulo. E a gente pode falar o que for da Câmara, mas a dinâmica lá, eu acho até porque lá o malufismo foi governo, o PT foi governo, os tucanos foram governo, isso criou algum nível de falar, pô, tudo bem, eu estou aqui hoje na oposição, mas amanhã eu sou a situação e vice-versa. Então lá você tem algum nível de valorização do parlamento maior do que na Assembleia. A Assembleia não existe parlamento, vamos falar a real. Assim, ordem do governador, sem contestação, é mais pulverizado, porque deputados do Estado inteiro, então você não tem um ambiente permanente de conversa como a Câmara, que você... O cara que eu disputo, mas é o cara do meu bairro, eu converso com ele, né? Ele está ali. Eu não tenho isso, tem deputados, ontem mesmo na votação, anteontem na votação da PEC, o Maurício chegou para mim, pô, mas aquele deputado, eu nunca tinha visto ele aqui, isso nós estamos já quase 2 anos de mandato. E é verdade, porque o cara vem, só vem para apertar o botão e vai embora. Sob as ordens do governo, porque os prefeitos do interior e tal dependem muito do governo, os deputados são ligados a prefeitos ou são ex-prefeitos, então essa dinâmica é muito ruim e muito difícil de quebrar. Sim. Apesar da cidade de São Paulo também ser imensa, mas tem uma diferença muito grande, né? Essa questão da distância também, né? Você falou, né? O deputado lá quase divisa com Mato Grosso, né? Isso. Cara, que loucura. Eu, de vez em quando, eu fico fazendo essas análises, eu falo, cara, não deve ser fácil essa brincadeira aí, não, viu? Não, por outro lado, assim, você tem uma extrema-direita organizada lá, né? Assim, não é majoritária, mas ela se articula, ela vem por debate afinada. Pauta de costumes. Isso. Eles agora, com o governo Tarcísio, eles estão muito na pauta da segurança pública, até porque tem muito major, coronel, sei lá o quê, tem a bancada da bala. Então, toda vez que tem alguma coisa, eles fogem para o debate da segurança pública, ou vocês defendem criminoso, nós combatemos o crime. E a luta contra o bem e o mal. Isso, nós defendemos o cidadão de bem. Então, é sempre esse debate rebaixado. Mas, enfim, a gente está lá para enfrentar, né? Então, a gente tem que enfrentar e tentar
transmitir para a população, se articular. A gente, é evidente que ainda são uma resistência que não foi suficiente, tímida em alguns casos, mas a gente teve uma resistência à privatização da Sabesp, está tendo uma resistência à privatização, à concessão da Nova Raposo, ao corte de 11 bilhões na educação. Então, isso também vai criando um caldo na sociedade, que mesmo que você tenha derrotas episódicas, você vai fazendo a disputa. Sim. O duro é perder sem disputar, né? E é importante marcar a posição também para o debate público, né? Claro. Porque a partir do momento que você faz o debate, eu gosto muito dessa tua atuação, né? De estar sempre presente nessas comissões, de criar, né, ambientes de discussão que envolvam, né, a sociedade como um todo, porque eu acho que, como você falou, mesmo que você não consiga vencer, mas você avançou ali, né, na discussão, no debate público, né, que é o mais importante. Né? Olha, deputado, eu vou falar, eu estava pensando aqui, porque existe toda uma correlação de força do Estado que é muito distante, né? E eles estão sempre se falando, como você falou, tem prefeitos, né, que também têm projeto para ser deputado ou foram deputados e participam desse grupo. Eu fico pensando aqui, se a gente tivesse o campo progressista por uma só vez governar, tivesse conseguido vencer as eleições para governador, o que seria isso? Eu sempre torci muito para que, eu lembro que o Genuíno foi para o segundo turno, né? Sim. O Genuíno teve aqui, a gente relembrou isso. Eu falei, gente, como seria importante para o Estado, né? Você sente essa diferença? Você foi 5 vezes, exerceu por 5 vezes o mandato aqui na capital, que é um país aqui, a capital de São Paulo é um país, né? Você sente essa diferença, né, também, né, quando você está nesse embate lá na Assembleia? Porque uma coisa é você fazer essa discussão dentro, né, de um ambiente, como você falou, que tem uma alternância de poder. A gente no Estado não teve alternância de poder. Acho que esse talvez seja a raiz dessa inércia, né? Dessa situação que você vai lá e fala, não é possível que isso funcione assim, que não funcione, né? Na Câmara Municipal, bem ou mal, as comissões funcionam, você consegue convocar um secretário, fazer. Lá não existe isso, praticamente não existe. Então, a comissão não funciona, quando funciona a maioria não deixa votar nada, nem pedir requerimento de informações. É o não funcionamento, que é muito mais fácil não funcionar do que só você faltar. Isso aí não se instala. Então, é um combate mais desigual do que na cidade de São Paulo, mesmo sendo oposição aqui, como fui ao Dória, ao Serra, ao Kassab. E sempre, eu sempre tive na cabeça assim, oposição é oposição, não tem adjetivo, só de oposição propositiva, oposição não sei o quê, conversa mole. Oposição é para ser oposição, eu fui eleito para isso. Sim. Eu sinto que o meu eleitor quer isso de mim. Ele não quer que eu fique, evidente, eu não sou uma oposição maluca, que uma coisa que é positiva eu não posso votar, lógico que eu posso. Mas eu tenho que entender o contexto e, no geral, fazer a disputa. É isso que eu fui eleito por causa disso. Então, eu vou pedir para rodar um vídeo antes da gente ir para o intervalo, para a gente comentar depois do intervalo. Roda aí o vídeo da Raposo Tavares, por exemplo, que vai dar para a gente ilustrar um pouco essa nossa conversa. O governo Tarcísio foge de audiência pública sobre a concessão da Nova Raposo. A audiência pública marcada para hoje, segunda-feira, às 17 horas, aqui na Assembleia Legislativa, aprovada na Comissão de Transportes, infelizmente foi cancelada pela ausência dos 2 representantes do governo, que mandaram desculpas esfarrapadas. Mais uma vez, o governo Tarcísio mostra seu lado autoritário, incapaz de dialogar com a população. Mas a resistência vai ser grande. Dia 28, 15 horas, em frente à B3, grande manifestação contra essa concessão. E depois vamos continuar brigando com ações na justiça, cobrando licenciamento ambiental, enfim, disputando essa obra que é prejudicial para a população do Butantã, de Cotia e de toda a cidade de São Paulo. Que maravilha! Nós vamos falar sobre a Raposo e outras coisas no próximo bloco. Não saia daí que a gente está de volta rapidinho.
volta com Conversa Sem Curva, que recebe hoje o deputado estadual pelo PT, Antônio Donato. Eu acabei de passar um vídeo aqui que era para você ficar aí já pensando, né, no intervalo, o que quer dizer essa história da Raposo Tavares, que está dando uma confusão gigante. E eu tenho visto, deputado, que você tem sido um dos caras que está aí na briga, mas na briga para valer mesmo. Eu queria que você mostrasse um pouco para a gente como é que está esse contexto aí. Na lógica de privatização, as concessões de rodovias estão a 1000. Eles têm um pacote grande de concessões de rodovias, pedagiando todas e passando para concessionárias. E nesse pacote ele incluiu o que ele chama de projeto Nova Raposo, porque a Raposo Tavares, para quem conhece, ela é concessionada a partir de Cotia, acho que é quilômetro 35, por aí. Dali para frente. De lá para cá ela é do DR. Então eles agora passaram para uma concessionária com pórticos de pedágio, não serão praças de pedágio, é tipo um sem parar que você passa. Você terá 6 pedágios entre São Paulo e Cotia, 3 para ir, 3 para voltar. E numa concepção absolutamente antiga, superada de urbanismo, que é mais espaço por carro, sem priorizar transporte público. A Raposo Tavares é uma grande rodovia de São Paulo a Cotia, quem conhece sabe. Congestionada, parada, você precisaria ter faixa exclusiva de ônibus. Você tem a linha 20 do metrô projetada lá do Butantã até Cotia, ela podia ser priorizada. Sim, que vai aliviar, né, o trânsito. Então o grande debate é esse. E o pior de tudo, o projeto apresentado, que não é um projeto, é um rascunho, ele pressupõe corte de árvores nativas, lá tem áreas de mata, Parque da Previdência, outras áreas ali, e desapropriação de muitas famílias que estão ali há décadas naquela região. E, inclusive bairros isolados, o bairro da Previdência mesmo. E quando você aperta e pressiona, você fala, não, mas não é exatamente esse o projeto, mas eles não dizem qual será o projeto, porque não tem o projeto. O projeto quem vai fazer é a concessionária, depois que ganha a concessão. Aí é uma loucura, o cara vai fazer o projeto que ele ganha mais. Sim. Eles vão fazer marginais, a gente brigou muito para ter corredor de ônibus na Raposo, eles falam, não cabe, nós vamos pôr ônibus na marginal. Mas na marginal, você vai congestionar a marginal e induzir o cara a ir para a rodovia pedagiada. É a lógica, né? Então é um projeto só para gerar dinheiro para a concessionária, com um projeto urbanístico antigo, que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo no mundo, né? De mudanças climáticas, de você descarbonizar, de priorizar transporte público. Então a gente está com o urbanismo da década de 70 para problemas absolutamente novos de 50 anos depois. Mas é o urbanismo da década de 70. Faz ponte, a Raposo vai chegar num viaduto na marginal, ou seja, você vai eventualmente mudar o congestionamento de lugar apenas. Sim. Então é algo ultrapassado, mas na lógica deles privatista é bom, dá para um privado e não é mais problema meu, o privado ganha dinheiro aí, mantenha. Quando a gente fala da crise climática, para muita gente parece uma coisa meio subjetiva, assim, crise climática. E quando a gente fala, principalmente das soluções ou a redução de danos, fica mais subjetivo ainda. Mas na hora que acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquela tragédia enorme, todo mundo fica se perguntando, nossa, mas o que aconteceu? O que aconteceu, meu nobre e minha nobre telespectadora, é que não fizeram esse debate na urbanização da cidade. Porto Alegre foi exatamente isso. Né? Eles vão desmatando. Então, eu particularmente, quando eu soube dessa questão da Raposo, eu falei, eu preciso conversar logo com o Donato, porque é importante a gente trazer isso para o público, o debate público é importante,
porque muita gente não associa as coisas. Sim. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, ah, não, isso é um problema de disputa política, tal. É um problema de disputa política, mas na verdade política pública, né? Do que é mais importante, né, para a cidade, para o Estado ou para o país nesse momento, inclusive agora para o mundo. Né? Porque nós estamos falando de uma tragédia climática que está aí na frente. E São Paulo já está sofrendo, não é só Porto Alegre. Se a gente vê os episódios que culminaram no apagão, que a Enel tem milhões de responsabilidades, mas assim, você teve ventos de mais de 100 km por hora, você tem a falta de manutenção das árvores, você não tem um plano de manutenção. Então nós já somos vítimas da emergência climática. E a solução é mais carro poluindo Não, é um absurdo. Pois é. Você sabe que esses dias... E desmatando ainda boa parte lá da área verde. Esses dias, deputado, eu estava assistindo não sei se você conhece esse programa, que é O Mundo Visto de Cima. Sim, eu adoro. Eu adoro também. Assim, eu fico no computador e com aquela coisa ligada. Não, é maravilhoso. E esses dias eu estava vendo sobre Lisboa. Né? E aí o cara estava falando exatamente sobre isso, que o poder público lá tem trabalhado para diminuir os espaços para os carros. Eles estão aumentando, né? E eles mostraram as fotos de antes e depois do tamanho da calçada, a vegetação que tem ali no meio, o verde que tem no meio, e cada vez mais diminuindo os espaços para os carros, e em alguns lugares, inclusive, já não tem acesso para o carro. E aqui a gente continua na contramão. Esse é um grande debate no mundo. Paris, você tem, nas escolas públicas, eles fizeram exatamente isso. Eles tinham 2 faixas na frente da escola, uma faixa eles fecharam, só deixou uma faixa, e arborizaram. E criaram situações de microclima que diminuiu a temperatura, que absorve mais a água, que você tem que preparar as cidades, no conceito de cidade esponja, né, que é um conceito que vários urbanistas no mundo, várias cidades estão seguindo. É uma tendência mundial. emergencial. É emergencial, é evidente. Nós estamos falando da sobrevivência do planeta, do planeta não, da humanidade no planeta, né? Porque o planeta vai continuar existindo. A espécie vai embora. Então, a gente já viu outras espécies indo embora, né? Então, podemos ser a próxima. Então, é absolutamente urgente. E só para aproveitar, o governo Tarcísio, apesar de fazer um discurso ambiental, todos eles fazem, né? Todos. O discurso Eu aprovei um projeto de isenção de IPVA para carro elétrico e híbrido, que em São Paulo já é lei. Tá. Então, em São Paulo se devolve o IPVA 4%, 2% é do município, 2% é do Estado. Tá. Em São Paulo já é lei desde o Haddad, lei minha. Que maravilha. Eu falei, vou para o Estado, vou dar os outros 2%, porque é necessário ter uma tecnologia descarbonizada. E você precisa de um incentivo, porque o carro é caro e tal. Bom, aprovei, ele vetou e mandou um projeto para a Assembleia que exclui carro elétrico. Não é possível. Aí é só etanol, motor híbrido de etanol. Ou seja, o agronegócio é impressionante. A gente ainda vai... Porque assim, o Brasil começou com a cultura de cana em 1500 e nós continuamos uma grande fazenda de cultura de cana agora para fazer etanol. Sim. Só que etanol polui menos que a gasolina do ponto de vista de gás carbônico, sim, mas tem outros aldeídos e tal, cancerígenos, tem um monte de problema. Mas é a matriz do estado de São Paulo, então a gente não pode prejudicar a nossa matriz. Então, para carro elétrico que não polui, você continua pagando mais. Não, é um negócio, assim, é inacreditável. Inacreditável. Às vezes, deputado, eu fico pensando o seguinte nesses caras. Primeiro que eu, particularmente, acho que eles são incompetentes mesmo. Porque sobre isso, sobre esse tema, precisa estudar. Né? Você precisa estudar o tema, entender e etc. E a gente vive uma época de negacionismo, obscurantismo, e esses caras são da mesma linhagem. Né? Então, eu acho que eles já têm uma certa dificuldade. Mas também tem uma outra questão, em relação à segurança pública, por exemplo. Eles fazem esse tipo de ação na Baixada, como eles fizeram a Operação Escudo Verão, né? Para gerar peça publicitária.
né, é uma questão ideológica. Eles acreditam que, né, a bandidagem é inimiga de Estado, então merecem ser executados. No caso da Raposo, eu estava pensando aqui que as privatizações é uma questão ideológica. O que está por trás disso não é a preocupação com a sociedade, mas sim de impor uma visão de gestão privatista e que mate a bandidagem, o tal do bandido bom e bandido morto. Eles estão, né, na verdade, implementando para valer aqui no estado de São Paulo. Não, é isso, por isso eu digo que sim, o Tarcísio é o bolsonarismo, né? Talvez Sim. com um pouquinho... Você abriu falando isso. Não fala palavrão, come com garfo e faca, mas a essência, de um lado, autoritária contra os pobres e destruir direitos, e, por outro lado, hiperprivatista, hiperliberal, nesse sentido, eles são guedistas, né? Tanto que o segundo do Paulo Guedes é o secretário da Fazenda aqui, que é o Kinoshita. Então, a cabeça deles é essa, o Estado não pode ser mínimo, é mínimo para o povo, para ele poder ser melhor apropriado pelas elites, por quem tem grana. É isso que está em jogo. Vai ver quem está por trás dessas concessões, é o mercado financeiro, são grandes fundos, claro, né? Então, a financiarização da economia, eles são agentes disso, né? É isso. Então, é uma concepção com começo, meio e fim, né? Muito bem. Deputado, vamos ver o deputado mais vezes em ação aí. Roda para mim o próximo vídeo, por favor. Túnel Sena Madureira. Não adianta dar chilique, Ricardo Nunes. Essa obra vai ser barrada. O prefeito gravou um vídeo chiliquento aí, dizendo que está tudo legal na obra. A obra foi parada já com 2 liminares em relação às questões ambientais. Não adianta ter essa manifestação chiliquenta aí contra as liminares sobre as questões ambientais da obra, que paralisou a obra já. Teremos uma discussão do contrato e aí muita gente na prefeitura vai ficar sem dormir. Acho até que no governo do estado, porque é um contrato, eu representei no Ministério Público, um contrato escandaloso, a retomada desse contrato, com várias irregularidades nesse processo, um processo que não teve transparência e que tem muitas coisas obscuras. Certamente teremos outras ações que vão mostrar que esse contrato não deve ser realizado, deve ser paralisado imediatamente pelas questões ambientais, sociais, urbanísticas e de moralidade pública. Aguarde, prefeito. Em breve teremos novidades. Muito bem. 2 observações que eu quero fazer. Primeiro, a tua desenvoltura nas redes sociais e a qualidade do material. Quero também parabenizar a tua equipe aí que produziu, né, o vídeo. Agora, o conteúdo é espetacular também. E eu sempre falo, aliás, eu estava conversando com o Jean Willis, que esteve aqui esses dias, e a gente estava falando sobre essa questão de político com a cabeça no século XIX, que é um pouco a nossa geração, né, do século XIX, século XX, que somos analógicos, etc. A dificuldade que a gente tem e que esse, na minha opinião, é o pulo do gato na comunicação mesmo. E eu estou vendo aqui, né, que você entendeu isso, né, e está trabalhando e trabalhando bem. Parabéns, viu, Donato? Não, eu demorei para entender. Eu sou muito analógico ainda. Eu adoro fazer reunião com 5 pessoas, 10 pessoas, ir no bairro, andar e tal. Eu acho que isso é a essência. Sim. Mas a gente não pode desprezar que Claro. hoje as pessoas estão no celular o tempo todo e formam opinião a partir do celular, Sim. das redes sociais. A gente tem que ter presença, evidente, entender a linguagem para uma cabeça mais antiga. Não é simples, mas a gente tem que fazer esse esforço para fazer a disputa política, né? O que me move é isso, né? Ter eficiência na disputa política. Eu acho que a diferença, deputado, eu sempre penso nisso, assim, por isso que eu sou fã dos teus vídeos, do Nabil também, o Nabil que foi eleito vereador também. Muito bem. Muito bem, que é uma coisa assim, que você vê que tem conteúdo, você está assistindo o vídeo, ele tem técnica de edição, áudio, etc., figuras ilustrativas, mas tem conteúdo. Eu quero falar sobre o conteúdo. Essa questão aí da Sena Madureira... Escandalosa. Esse aí, assim, eu sou deputado estadual, mas a maior parte dos meus votos é na cidade de São Paulo. Claro, 5 vezes, né, vereador na cidade. Então, eu tenho um foco grande na cidade
E esse contrato de 2011 do Kassab, eu acompanhei, eu briguei contra esse contrato em 2011, que já era um absurdo naquela época esse túnel, que é para eliminar um semáforo, tira 200 árvores enormes, tira 2 comunidades que tem no pé do... E não resolve o problema, porque eles falam, não, vai chegar na Ricardo Jafé, não vai chegar numa ruazinha chamada Embu-Açu, estreitinha, ou seja, só vai mudar de lugar o congestionamento. Mas, enfim, era naquele pacote das empreiteiras. Era uma obra da Queiroz Galvão com a Galvão Engenharia. O que aconteceu com essa obra? Em 2013, o Haddad assume a prefeitura e fala, não vou fazer essa obra. Suspendeu o contrato. Logo depois, essa obra saiu numa das delações da Lava Jato, dizendo que uma das empreiteiras deu R$1 milhão para o Kassab. E essa obra ficou parada um tempão, sem ninguém falava mais da obra. A controladoria do município, acho que provocada pelo Ministério Público, por conta dessas coisas da Lava Jato, declarou inidônea as empresas, o consórcio, a Queiroz Galvão e a Galvão Engenharia. Quando você declara inidônea, ela não pode contratar com o poder público. Então, aí eles retomam a conversa dessa obra no começo desse ano, na Surdina, assinam o contrato de novo, um contrato que estava suspenso, parado, que estava desde 2019 sem nenhuma movimentação. Já é uma discussão de legalidade, se isso pode ou não pode. Mas o mais escandaloso é que, depois de assinado o contrato, eles mudam o parecer da controladoria. A Queiroz Galvão vai lá e diz o seguinte, não, eu reconheço que eu fraudei a licitação, vou pagar 10 milhões de multa, mas eu peço que vocês, em vez de me punir com a inidoneidade, me dê uma advertência. E a controladoria do Ricardo Nunes fez isso. É escandaloso, é escandaloso. Além dos danos ambientais, então aí o movimento cresceu, conseguiu do Ministério Público Ambiental, do Meio Ambiente, uma liminar para suspender a obra pelas questões ambientais. Para quem não conhece, você na Madureira liga o Parque do Ibirapuera com o Parque de Aclimação. Era um corredor verde. O mundo inteiro está discutindo isso, fazer corredor verde. O mundo inteiro está plantando árvore e a gente está destruindo o corredor verde. Não, e os caras querem destruir o corredor. Não, destruir. A coisa da compensação ambiental é maluca, porque o Nabil fez uma denúncia muito importante disso. Eles pegaram o laudo de 2011 e copiaram para agora. Fazer um novo laudo ambiental. As árvores crescem, 13 anos, as árvores são muito maiores. Né? E eles, para compensar 172 árvores de grande porte, com algumas com 50 anos, eles pediram para plantar 260 mudas. Não, é criminoso. Então, se suspendeu pela questão ambiental. Eu representei no Ministério Público do Patrimônio Público pelas questões contratuais, que é de moralidade pública. O promotor está muito com sangue no olho. Por isso que eu digo, vai ter novidade, vai ter gente sem dormir, porque vai ter gente sem dormir mesmo, porque o que eles fizeram nesse contrato não se faz. Estão se achando muito por cima da carne seca. Pois é. Essa coisa assim do Tarcísio mandar o Ricardo Nunes está se sentindo muito protegido. Ô, Ricardo Nunes, você toma cuidado, que o último cara que ficou aí dando uma de que, não, comigo não tem essa, tá aí, ó, indiciado, cheio de confusão. Deputado, eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso bloco, estão me apertando aqui, a gente volta já. Legal. Vamos para o nosso intervalo, que é melhor, né? Chegamos ao terceiro e último bloco do nosso Conversa Sem Curva de hoje. Bom, deputado Antônio Donato, a gente estava falando aqui sobre essas questões. Eu noto que é muito doido isso, porque é muito curioso, porque é sempre a mesma questão, privatização que ataca o meio ambiente, nesse caso agora do túnel, né, dessa obra na Serra Madureira, tem a questão do corredor verde, que é uma das paisagens mais lindas. Eu passava muito ali quando eu ia para o ABC, eu subia aquele pedaço todo. E quando começou essa discussão que eu me dei conta, eu falei, cara, esses caras são completamente doidos mesmo.
Bom, eu queria mostrar... bom, como é que ficou essa conversa? Já o Ministério Público já tem uma enquadrou? liminar, está parada a obra, pelas Tá. questões ambientais. Evidente que é uma liminar, que pode ser derrubada, mas por enquanto está parada a obra. Agora, eu acredito que terão novas ações do Ministério Público em função do contrato, de questões de moralidade pública. Porque tem essa questão Então, também. Aliás, o Ricardinho Nunes é campeão nisso, né? Não, governo complicado, Nossa, muito problema. na campanha... A questão das emergências. É que é isso. O projeto Tarcísio é o que comandou, inclusive comandou a cobertura da imprensa em São Paulo. Sim. Então, vai se blindando. Fala uma coisinha aqui, mas não explica, não continua a história, então as coisas vão se perdendo. Porque, como ele se atrelou ao projeto do Tarcísio de Freitas, eu acho que ele ganhou essa blindagem da imprensa. Mas eu acho que isso foi no período eleitoral, a imprensa também precisa se legitimar um pouquinho, precisa bater um pouquinho, o Ministério Público também estava quieto, começa a se mexer um pouco mais. Então, acho que teremos novidades. Muito bem. Eu queria ver, então, colocar aí, que eu quero apresentar para você que ainda não conhece o deputado Donato, atuando lá na Assembleia Legislativa. Roda aí o vídeo, a gente separou o material aí, eu gostei, viu? Roda aí. Olha só o que o Tribunal de Contas do Estado fala da saúde. Ele não fala que precisa de mais recursos. Ele fala que precisa controlar as organizações sociais, que não são fiscalizadas, que gastam mal. É isso que está no relatório do Tribunal de Contas do Estado, órgão de auxílio a esse parlamento, que todos deveriam ler, porque lá está escrito 7,2 bilhões são mal fiscalizados pelo Estado. Além disso, o TCE indicou que no ano passado a gestão estadual não alcançou o mínimo de 12% para a saúde. Mais um crime de responsabilidade, mais um desrespeito à Constituição. Está escrito. E que, além disso, os indicadores de repasse para a Prefeitura não são fiscalizados adequadamente. Então, se quer melhorar a saúde, fiscaliza as OS, melhora o gasto com as prefeituras e não tira dinheiro da educação. Parabéns, viu, deputado? Eu vivo falando que o Brasil está no momento de que a gente precisa falar a verdade, a gente precisa ser contundente. E esse espaço aí, que é, né, a Casa do Povo, é para isso que serve. Eu queria te dar os parabéns, queria que você explicasse um pouco sobre essa sua fala agora. Teve um debate recente na Assembleia muito grave, porque o governador, por uma outra razão, vou explicar rapidamente, ele apresentou um projeto diminuindo de 30% de verbas obrigatórias para a educação para 25%. E qual o argumento dele? Não, a gente vai usar esses 5% para melhorar a saúde. Um argumento falso. Eles não vão usar para a saúde, ele tem um problema real. Tem uma emenda constitucional de 2020 que resolveu um debate antigo na educação, se os inativos, os aposentados, fazem parte da manutenção e desenvolvimento do ensino ou não. Se incidem nos 30% ou não. E ficou resolvido que não. Então, desde 2021, o Estado de São Paulo deveria não contabilizar esse gasto como gasto da educação. Isso significa que o Estado de São Paulo já diminuiu em 50 bi o dinheiro da educação. Inclusive o Tarcísio, por 2 anos, em 30 bi. Esse é o debate real. Então, a gente já representou no Ministério Público do Estado, estão pedindo uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça, para dizer que tem um crime sendo cometido pelo Tarcísio. Se um prefeito não faz isso por 1 ano, ele é cassado. Caçado. Quantos prefeitos foram caçados pelo interior por não aplicar o dinheiro da educação? Sim. Aqui eles simplesmente não aplicaram 30 bi, não acontece nada. O Tribunal de Contas timidamente faz uma observação, porque ele fala lá, não gastou. Sim. Ele registra, mas ele não propõe desaprovar as contas e faz ressalvas, aquela coisa toda. Então a gente tem que pôr o dedo na ferida, tem que falar, isso é crime e crime tem que ter pena, tem que ter punição. Sim.
Então é isso que Bom, ele está fazendo. Eu estou aguardando a punição dele pela fala no dia da eleição, Sim. que é a nossa próxima pauta. Como é que você se envolveu bastante na campanha do Guilherme Boulos? Eu lembro de 10 eventos que eu fui, você estava em 11. De verdade. Eu falei, olha, vou te falar uma coisa, o povo aqui está... como é que você avalia essa eleição, o resultado fundamentalmente? Como é que você enxerga? Foi uma eleição bem diferente do que a gente desenhou no início, né? Por vários fatores, mas teve um fator que meio desequilibrou desorganizou essa eleição, que foi o fator Marçal, né? Que a entrada dele, primeiro, tirou o debate da cidade, e a gente estava preparado para fazer esse debate, a gente tinha um programa de governo bem organizado, inovador, discutindo todas essas coisas que você colocou aqui, o que está acontecendo no mundo, do ponto de vista das mudanças climáticas, de preparar as cidades, uma cidade mais compacta, uma cidade mais descentralizada, com menos deslocamentos, enfim, tem um programa bem acabado nisso. Foi impossível discutir isso, porque você está discutindo os ataques mentirosos o tempo todo. Isso desorganizou, por um lado, e naturalizou o Ricardo Nunes. Deixou ele mais cheiroso. Deixou ele, o problema é o outro que é maluco, esse aqui tudo bem. Nunca teve o uso da máquina como teve em São Paulo. Eu sou vereador e faço campanha, sei lá, desde a Luiz Erundina em 88. A máquina como foi usada nunca teve nada parecido. Essa semana mesmo, conversando com lideranças de bairros, os caras me contando a distribuição de cesta básica no sábado, o que eles fizeram. Eles fizeram grandes reuniões, acho que com mais de 12 mil famílias, entregando promessa de apartamento. Não, você vai ter um apartamento que não está nem sendo construído e dava lá um papel para a pessoa. Imagina, as pessoas, é minha chance. Acho que é melhor esse cara continuar porque eu tenho uma chance pelo menos, né? E isso foi o uso da máquina, a contratação. Eu tenho um programa que chama Operação Trabalho, que é um programa que começou lá na Marta, chama POT, Programa Operação Trabalho, e é uma contratação temporária. O que eles fizeram com esse programa? Deram na mão dos vereadores, contrataram milhares de cabos eleitorais. Então, assim, foi uma eleição muito difícil nesse aspecto. Isso não quer dizer que a gente não tenha tido dificuldades, que a gente precisa avaliar melhor. Eu acho que tem um problema conjuntural no país e a eleição foi difícil no Brasil inteiro, não foi só em São Paulo, né? Então a gente não pode descontextualizar. Mesmo a vitória de Lula em 2022 foi muito difícil, que traz pontos de reflexão, né, eternos para a gente, né, para entender. E a gente é muita expectativa, porque como o Lula ganhou em São Paulo em 2022, com uma votação expressiva, 54%, que assim, foi a maior votação do Lula em São Paulo, a gente acreditou que era possível, mas a naturalização do Ricardo Nunes fez que um setor fala, esse cara, tudo bem, mas ele não é o Bolsonaro, ele é melhorzinho, ele não cheira nem fede, ele é um cara sem sal. Então isso era a fraqueza dele, mas era a força dele. Ele não tinha marca nem para o bem nem para o mal. Ele não era amado e não era odiado. Então ele era um cara pastel, assim, neutro, né? Então não provocava grandes emoções. E na medida que o Boulos foi muito atacado, que aumentou a rejeição dele, pelo Marçal principalmente, mas também pelo Ricardo Nunes, porque a gente tinha duas máquinas. A gente está nesse momento de transição que tudo é importante. A TV não perdeu sua importância, tanto não perdeu que o Ricardo Nunes, com 6 minutos de TV contra 2 nossos, tinha um poder de comunicação enorme, e por outro lado, o Marçal com um canhão na internet. Então a gente estava imprensado entre duas grandes máquinas, né, de comunicação, além da máquina pública usada deslavadamente. Eu acho que a gente, em alguns aspectos, podia ter forçado um debate mais sobre a cidade e tal, mas enfim, não é isso decisivo. Mas foi uma eleição difícil. O Boulos, no final, foi um guerreiro, foi um cara que foi para a rua, não entregou os pontos, sabia que era difícil a situação, a gente tinha consciência da dificuldade, mas enfim, a gente conseguiu manter nossa bancada de vereadores, eu acho que inclusive com uma renovação interessante,
de alguns quadros, então acho que a gente vai ter condição de fazer uma oposição, que a gente precisa fazer. Acho que esse foi outro problema, a gente fez uma oposição tímida ao Ricardo Nunes. Ele tinha sido vereador, ele era essa coisa sem sal, nem para lá nem para cá, então isso tudo foi arrefecendo um ímpeto de oposição. E a gente precisa saber que não tem jeito, na democracia tem a situação de oposição, e a oposição tem que cumprir seu papel, não tem saída. Se a gente não cumprir o nosso papel, a gente está desrespeitando o nosso eleitor. Você sabe que eu, como entusiasta das boas políticas públicas, preocupado com o mundo de forma, sabe, assustadora. Na verdade, eu olho assim, essa eleição do Trump, esse problema que a gente está climático e a eleição do Trump, sabe, eu falo, cara, esse cara é um maluco que vai incendiar, né? E eu, na campanha, eu vi o projeto, eu li o programa de governo do Boulos, muito bem feito. Eu vi as pessoas que estavam envolvidas, acompanhei um pouco. Cara, tem tanta coisa boa para se debater. E é o que você falou, né? A campanha se preparou, o Boulos se preparou para fazer um bom debate. E aí é surpreendido com o Pablo Marçal, com uma violência, né, muito grande. E que realmente, eu não falo nem que isso atordoou o oponente, não é nem por esse caminho, é que atordoou o eleitor. Né? É isso. A cidade ficou... O segundo turno foi curioso, porque assim, o primeiro turno foi tão num nível de estresse, cada debate era uma expectativa, o que vai acontecer e tudo mais, que quando o Marçal sai fora, o segundo turno... E o segundo turno meio morno é ruim para nós. Ajudou quem estava na frente. Quem estava na frente. Agora, se o Boulos vai na frente, como deveria ter ido, se não tivesse 50 mil votos anulados que votaram no 13, talvez desse um outro ânimo, já ir para o segundo turno na frente. Você acha que não? Que ia ser muito ali, né? O Haddad, em 2012, foi atrás do Serra. E nem por isso deu desânimo, mas foi ali colado, né? Sim. Mas a gente foi nessa situação que, como as pesquisas já demonstravam que no segundo turno tinha uma vantagem grande do Ricardo Nunes, e aí teve situações, o Datafolha jogou muito, a primeira pesquisa do Datafolha dava 22 pontos. Jogou balde, era irreal, mas era irreal. Mas é operação política, a gente tem que saber que isso tem, né? Mas que abate o nosso povo, a nossa militância. Então, mas não foi isso que fez a gente perder. Mas esse conjunto de fatores, e a gente não pode ignorar a conjuntura também no país, porque o governo Lula, o segundo ano de governo é um ano difícil ainda. As coisas começam a acontecer no terceiro e no... ainda mais com o histórico que a gente tem dos últimos 6 anos. Sim, né? Pegou uma situação complicadíssima, com todos os problemas, e o segundo ano ainda é um ano de... O governo está se ajustando para as coisas acontecerem. Né? E agora espero que a gente consiga colocar o debate nos termos que precisa, de distribuição de renda, de taxar os mais ricos, de isentar os mais pobres. É esse debate que a gente tem que contaminar o país. Deputado Donato, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, honrado. Eu gosto da política por aí, viu? Eu gosto da política com P maiúsculo. Muitíssimo obrigado. Tempos de televisão é sempre curto, eu passaria a tarde toda aqui conversando, mas eu quero deixar aqui o Conversa Sem Curva à disposição para você vir sempre aqui. Vou te convidar outras vezes. Prazer. Vamos casar as agendas. Se der, a gente joga a bola junto. É o nosso centroavante aqui, tem porte de centroavante. 3 minutos, só o porte. 3 minutos, né? A última vez que a gente foi jogar, eu pisei em cima da bola. Na primeira jogada, meu tornozelo ficou desse tamanho. Deputado Donato, muito obrigado, Legal, viu? Eu que agradeço. Muito bem. Chegamos ao fim, então, de mais uma edição do Conversa Sem Curva. Lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. Bom, e você pode também acompanhar esse e todos os outros episódios a qualquer momento pelo YouTube, @RedeTVT/YouTube. O jornalista, escritor, desenhista, mas acima de tudo humorista, Milor Fernandes, escreveu que, abre aspas, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. É uma piada, claro.
Nossa democracia depende do contraditório, depende do diálogo entre os diferentes para encontrarmos soluções comuns. Política não é apenas um exercício de retórica, mas uma luta constante por justiça social. Como disse há mais de 100 anos Rui Barbosa, nossa luta segue. Beijo grande e até a próxima.